Ele pega, só para engatar um pouquinho desse finalzinho, que ele fala do voto monástico, né, da pessoa que faz um voto de servir ao Dharma, né, se torna uma pessoa monástica, que essa pessoa ele traz aqui nesse finalzinho a ideia do corpo do Dharma, né, que você não é, que você se disponibiliza para o Dharma, né? Então, você tem que cuidar do seu corpo, porque ele é o corpo do Dharma. Em que a Sangha ajuda você a não se perder, né? Nos cuidados, no caminho. E aí ele segue assim, você tem que doar tudo o que tem antes de ser aceito como um noviço ordenado. Você é aconselhado a não fazer a doação ao templo em que aceitou como um lar, mas alguma outra organização. Eu me lembro quando a irmã Tuk Nien, irmã Susan e outras irmãs, como a irmã Eleni, se tornaram monjas. Elas tiraram tudo de seus bolsos e deram para mim. $10, 25 centavos, as chaves de seus carros, deram tudo para mim. E eu guardei essas coisas como lembranças. Um dia pedi a todos os monges e monjas que fizessem uma lista de suas alegrias diárias. Eles poderiam usar uma página, 2 ou mais. Muitos deles preencheram mais de 2 páginas. E eu me lembro do que a irmã Susan escreveu. Minha felicidade é não ter mais nenhum dinheiro, nem mesmo um centavo. Antes de se tornar monja, ela lidava com altas somas de dinheiro, mas isso não lhe trazia paz ou felicidade. Após ter doado tudo e ficado sem um centavo, ela foi liberada, ganhou muita liberdade, e este é o fundamento da felicidade. Muita gente pensa que praticar na condição de monja ou monja é o modo mais difícil de praticar, mas não é esse o caso. Praticar na condição de monge ou monja é o meio mais fácil de praticar. Quando você confia a si mesmo inteiramente para a Sangha, você não tem que se preocupar com absolutamente nada. Comida, abrigo, remédio, transporte, tudo é providenciado. Quando todas as pessoas à sua volta estão praticando o caminhar consciente, apreciando cada passo, não seria natural para você não fazer o mesmo. Então você é naturalmente transportado pelo barco da Sangha. E mesmo se você não quiser vir, você vai de qualquer modo. Ele carrega você na direção da paz e da liberdade de qualquer maneira. Você deixou para trás a sua família, o seu pai, a sua mãe, seus amigos e seu trabalho para tornar-se um monge ou uma monja. O seu propósito é atingir a liberdade, porque você sabe que a verdadeira felicidade não é possível sem liberdade. É por isso que você aspira profundamente a ser livre, livre de aflições. O propósito da prática é tornar-se livre para que o reino de Deus esteja disponível para você aqui e agora. É libertar-se para que a vida verdadeira seja possível para você aqui e agora. Para que a terra pura de Buda esteja disponível a você aqui e agora. A razão pela qual praticamos não é a de nos tornarmos professores do Dharma ou líderes de Sangha. Tornar-se um professor ou um líder da Sangha, o que significa isso? Não significa absolutamente nada.
O que adianta tornar-se o chefe de um templo se você continua a sofrer profundamente? O propósito da prática é nos tornarmos livres. E com liberdade, a felicidade é possível. E quando você tem liberdade e felicidade, você pode ajudar muita gente. Porque você tem algo a compartilhar, algo a oferecer às pessoas. Não são as suas ideias ou o conhecimento acumulado dos seus estudos budistas que você compartilha. Isso pode ser aprendido nas universidades. E até mesmo os professores de estudos budistas podem sofrer muito profundamente, porque o seu estudo do budismo não os ajudou de modo algum. Portanto, embora os estudos budistas possam ser úteis, este não é o propósito da prática. O que você precisa é de liberdade. Eu vou pôr o meu cachecol que eu estou com frio. Esfriou, né, gente? Final de maio. Costumávamos pensar que a felicidade era o acúmulo de muitas coisas, tais como conhecimento, uma posição na sociedade, a fama e etc. Essas são as coisas que os indivíduos buscam na sociedade. E mesmo as pessoas que as conseguem obter não são verdadeiramente felizes. A nossa maneira é diferente. É o caminho da liberdade. É possível ser livre? Quando olhamos para nosso irmão ou irmã no Dharma, ou nosso professor e vemos quanta liberdade e felicidade ele ou ela tem, queremos estar perto deles e viver perto deles. Porque sabemos que podemos tirar proveito de sua felicidade e de sua liberdade. A felicidade encontrada neles é baseada em sua liberdade e não em coisas como fama, posição ou poder. O que você pode obter de uma sanga é a oportunidade de sentar, caminhar, sorrir e respirar com uma sanga, com o objetivo de chegar, ser livre e parar. Há alguns anos, demos início ao movimento dos centros de práticas de atenção plena, que são lugares para praticar de uma maneira não sectária, não religiosa. Todas as pessoas podem participar e sentir-se confortáveis, sejam cristãos, judeus ou comunistas. Os centros de prática de atenção plena são uma nova porta do Dharma, aberta para a sociedade, da nossa sociedade. Isso está muito na direção que o budismo deve ir para atravessar a fronteira da religião e se envolver em todos os setores da sociedade. Essa é uma nova consciência. A ordem do interser também é uma nova porta do Dharma, que introduz a espiritualidade na sociedade. É constituída tanto por monges como por praticantes leigos, homens e mulheres leigos, que trabalham na sociedade e que podem levar a sua prática espiritual para vários setores da sociedade. Eles, primeiramente, recebem os 5 treinamentos da mente alerta e depois passam um significativo período de tempo como aspirantes, que aprendem a praticar atenção plena na companhia de uma sanga. Uma vez ordenados, eles concordam em observar pelo menos 60 dias de atenção plena ou dias de retiro por ano, mesmo enquanto permanecem envolvidos no mundo e em suas atividades de construir sanga.
Os membros leigos da Ordem do Interser também são encorajados a estabelecer centros de prática de atenção plena onde quer que estejam, para oferecer o budismo enquanto uma prática espiritual sem qualquer espírito partidário. O ato de vestir uma jaqueta marrom não significa dizer que você é um membro ordenado da Ordem do Interser. Isso não significa nada. Isso é como ter um cartão de identidade estudantil em uma famosa universidade e não estudar. Qual é o propósito de ter um cartão de identidade se você não faz uso da biblioteca ou não participa das palestras? Quando nós recebemos os 14 treinamentos da mente da atenção plena e recebemos ordenação, obtemos uma jaqueta marrom e esse é o nosso cartão de identidade. Isso permite que tenhamos benefícios da sanga, do ensinamento e da prática. Somos capazes de fazer bom uso dos centros de Dharma, mosteiros, professores, irmãos e irmãs no Dharma, que praticam para avançar em nosso caminho de liberdade. E à medida que temos liberdade interna, começamos a tornar felizes outras pessoas à nossa volta. Eu acho que eu vou seguir, porque ele vai terminar e vai entrar no treinamento. Construindo uma sanga. Sabemos que praticar sem uma sanga é difícil. É por isso que tentamos fazer o possível para estabelecer sangas onde vivemos. Ser um membro da Ordem do Interser é maravilhoso. Ser um professor do Dharma é maravilhoso. É maravilhoso não pelo motivo de possuirmos o título de sócio da AOI ou o título de professor do Dharma, mas porque temos uma chance de praticar. Enquanto membro da OI, Ordem do Interser, deve ser, você agora deve começar a apoiar um grupo de prática ou organizar um deles. Caso nenhum exista na região onde você mora, não significa nada ser um membro da OI se você não fizer isso em vizinhança. Em um grupo que contenha de 5 a 20 pessoas ou mais, você pode praticar regularmente. Existem 4 níveis de prática: local, regional, nacional e internacional. As práticas semanais nas sangas locais incluem discurso sobre o Dharma, meditação do chá, meditação caminhando, dias de atenção plena e retiros curtos. De tempos em tempos, as sangas locais convidam outras sangas para participar de uma atividade regional. Isso proporciona uma oportunidade de combinar os talentos e experiências de membros da Ordem do Interser e construtores de sangas no nível regional, cada qual contribuindo com o que pode e todos aprendendo a partir das atividades regionais. Nós nos reunimos para organizar um evento com nossa sanga raiz em nível nacional. Esses eventos podem ser organizados em um centro de Dharma, um mosteiro, como o Deer Park, Green Mountain Dharma Center ou em Plum Village. E, finalmente, são organizadas atividades em nível internacional, onde praticantes da Europa e da América compartilham a prática e aprendem com as experiências dos outros. A Sangha existe para apoiar você em sua prática. Então, construir a Sangha significa construir você mesmo. Se a Sangha estiver lá, você irá praticar com a Sangha. Assim, esse é o benefício para um construtor de Sangha, ter uma oportunidade de praticar.
Ser um professor do Dharma também é uma boa oportunidade. Enquanto professor do Dharma, não é possível você não praticar. À medida que você ensina, você tem que ter a prática para que seu ensinamento tenha conteúdo. Como você pode abrir a boca e dar o ensinamento se você não pratica? Então, ensinar é uma oportunidade. Mesmo se você ainda não for um excelente professor, o fato de ser um professor do Dharma ajuda muito. Porque quando você começa a compartilhar o Dharma com os outros, você tem que fazer o que está dizendo aos outros que façam. De outro modo, isso soaria estranho. Na condição de um instrutor, de um construtor de Sangha ou de um professor do Dharma, você recebe a oportunidade de praticar. E todos os membros da Sangha podem criar condições favoráveis para você. Bons praticantes e aqueles que não são tão bons na prática podem inspirar você a ajudá-los. Portanto, saber o que realmente significa ser um construtor de Sangha ou um membro da Ordem do Interceiro, um professor do Dharma, é algo muito positivo. Receber uma transmissão de treinamento de atenção plena, juntamente com uma jaqueta marrom e decidir não construir uma Sangha, equivale a obter um cartão de identidade estudantil em uma universidade e não usar a biblioteca ou não participar das aulas e, no entanto, dizer às pessoas que você é um aluno de uma famosa universidade. Isso seria muito estranho. Construir Sangha, portanto, é o que fazemos. Essa é a prática. A construção de Sangha significa identificar os diferentes elementos da Sangha e convidar cada elemento a participar da prática. Você é como um jardineiro que toma conta de cada membro da Sangha. Há membros com quem é muito fácil de se estar e lidar, e há membros que são muito difíceis de se estar e lidar. Não obstante, na condição de construtor de Sangha, você tem que ajudar a todos. Há membros da Sangha cuja presença você pode apreciar profundamente. E há alguns com quem você tem que ser muito paciente. Por favor, não creia que todos os monges ou leigos em Plum Village sejam igualmente fáceis para mim. Não é assim. É muito fácil ajudar ou estar com alguns monges, mas há outros muito difíceis. Enquanto professor, você pode ter que passar mais tempo e despender mais energia com aqueles que são mais difíceis. Talvez fique tentado a rejeitar esses praticantes, mas isso significa render-se. Você não consegue se desenvolver como um bom praticante ou um bom professor do Dharma se quiser apenas o que é fácil. Na Sangha precisa haver pessoas difíceis. Essas pessoas são uma coisa boa para você. Vão testar a sua capacidade de construir Sangha e de praticar. Um dia, quando essa pessoa disser algo desagradável, você conseguirá sorrir, sem se deixar afetar negativamente por isso. A sua compaixão terá nascido e você será capaz de incluí-lo ou incluí-la em sua compaixão e em sua compreensão. Daí você saberá que a sua prática cresceu. Deveria encantá-la ou encantá-lo o fato de que determinado ato deixe de causar raiva ou tristeza em você. Que a sua compaixão e compreensão sejam suficientes para contê-lo. Por esse motivo, você não deveria tentar eliminar os elementos que considera difíceis em sua Sangha. Construir uma Sangha requer muito amor e compaixão. E se souber como lidar com momentos difíceis, você crescerá como construtor de Sangha e como professor de Dharma. Estou falando a partir de minha experiência. Agora eu tenho muito mais paciência e compaixão, e por esse motivo a minha felicidade aumentou muito. Você sofre porque a sua compreensão e compaixão não são ainda grandes o suficientes para abranger pessoas difíceis.
Mas com a prática você crescerá, o seu coração crescerá, a sua compreensão e compaixão crescerão e você não sofrerá mais. E graças à prática conjunta da Sangha, graças ao seu modelo de prática, aquelas pessoas irão se transformar. Isso é um grande sucesso, muito maior do que no caso de pessoas com as quais é fácil de lidar. No Sutra da Felicidade, Buda disse que manter um contato regular com a Sangha é a verdadeira felicidade. Ser capaz de praticar o Dharma, ter a oportunidade de aprender o Dharma e de participar de discussões sobre o Dharma é a maior felicidade. Juntos, como uma Sangha, poderemos prosseguir o trabalho de Buda. Podemos conseguir as coisas que Buda não conseguiu, porque há tantas portas de Dharma a serem abertas. Esses são ensinamentos que ainda devem ser oferecidos. Desempenhar o papel da continuação de Buda é a tarefa da Sangha. Sangha é a continuação, a comunidade que traz em seu âmago Buda e o Dharma. Uma verdadeira Sangha na qual existe atenção plena, consciência, compreensão e amor. Essa Sangha é Buda, é o Buda em carne e osso. E assim, nossa, Myoshin, você tá aí? Myoshin tá aí, Shisen? Hi, Myoshin está aqui. Que tal, hein, Myoshin? Falou para nós hoje, hein? Ela deve estar com o microfone desligado, né? Falou para nós duas nossa conversa de hoje. Parece que deu certinho. Praticar com pessoas fáceis é fácil, né? O difícil é praticar com pessoas difíceis. Não se irritar, crescer a compaixão. Como é difícil, né? É muito interessante isso, porque na Sangha é muito comum os professores fazerem isso para desestruturar as relações que ficam gostosas, que ficam harmoniosas, que é um pouco essa ideia de que a gente escolhe pessoas com quem é mais fácil conviver em Sangha também, né? Com quem as tarefas fluem, né? Parece que a gente fala, o outro já entende. E normalmente os professores observam isso e meio desestruturam, desorganizam justamente fazer com que você tá rindo. Ó. Não, foi ótimo. Nossa, fez um bem para a minha alma. Incrível, eu estava ali e acreditei. Falei, gente, Caiu feito luva. nossa, é muito bom, é muito bom. Muito bom. É. Que mais? Teve uma outra coisa que ele falou aqui que na hora que eu li. Eu acho que foi tudo hoje. Foi muito bom, né? Foi tudo, é. Até de dar os $10. Nossa. E essa ideia de você ter um cartão de identidade, né? Essa coisa das pessoas que muitas vezes se enganam com a prática, colar em Isso. si, Bom, colar medalhas, né? Colar, eu já fiz isso, aquilo, como se isso de alguma forma empoderasse a pessoa, né? No caminho e que realmente não é por aí, né? Mas é isso, o que é legal é que você vê que ele dá como ele formatou na ordem do interser
as sangas locais, regionais, nacionais, internacionais, né? Tem intuito de criar uma certa estrutura, mas para que a gente mantenha o Dharma, né? Que é o que ele fala aqui, que a sanga é a continuidade, né? É a continuidade de Shakyamuni Buda, é a continuidade do Buda e do Dharma. É só para isso que a gente se organiza, para que a gente se permita praticar, para que a gente tenha possibilidade de prática, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, Sensei. Eu sou Caco. O Caco. É que ele falou de construtor de sanga e professor, como se fossem duas coisas, duas entidades diferentes. Eu achei que construtor de sanga só pudessem ser os professores. Não, cada um de nós é construtor de sanga. Né? Os professores têm o seu caminho de ensinar, né? Como ele falou, de continuar estudando para continuar ensinando, né? Praticando, estudando para ensinar. Mas eu acho que construtores, ele está falando todos nós, né? Todos vocês que estão aí de alguma forma estão construindo sanga, porque o fato da gente se conectar, estudar junto, refletir, nós estamos construindo essa relação, né? É que agora a gente está isolados, né? Mas a gente está, nossa, nesse 1 ano a gente fez muita coisa como sanga, todos são construtores, né? Entendi. Obrigado. Obrigada a você. Mais alguém? Rio Arro, é Rosana. Oi, Rosana. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa liberdade citada. Me veio, quando você falou da liberdade, me veio uma frase que a Monja Coen falava muito, assim, se você abrir a mão, o universo todo cabe. Mas se você estiver segurando alguma coisa, você exclui todo o resto. E eu acho que isso, para mim, vem uma imagem da liberdade, sabe? De abrir mão, primeiro, de ideias fixas, né? Porque se a gente fica com muita ideia fixa, não entra nada, né? Parece que a xícara está cheia, né? E eu acho que a verdadeira liberdade é essa, é de abrir mão, de não querer reter nada, porque a hora que você faz esse gesto, você é capaz de receber tudo, né? Você é capaz de experimentar tudo, viver tudo. Então não tem nada que te prenda, né? Nada que te limite, vai, né? Acho que foi o que me veio quando você perguntou, eu lembrei dessa frase dela. Abra a mão que o cosmo todo pode estar nas suas mãos, né? Todo o universo. Certo, Porque faz sentido. Não é essa liberdade que a gente, adolescente, sente, entendeu? De poder fazer o que quer, de poder sair a hora que quer. Não é nesse nível, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver com se libertar dessas ideias que nos enquadram, sabe? Que nos separam do outro. Enfim, eu acho que é isso. Certo, agradecida. Posso? Alguém mais? Ai, Michel. Tá bom. Ele fala de liberdade das aflições também. Em alguns outros lugares lá do Oriente também fala da liberdade do sofrimento. O que seriam essas aflições e sofrimentos lá no fundo para poder se libertar, uma vez que a gente tem um sofrimento aí constante ao longo das vidas, né?
Então o budismo traz essa transcendência do sofrimento, dessas aflições, a partir dessa ideia do desapego, né? Que o apego às coisas é que geram, é o grande motor do sofrimento. É não entender que as coisas são transitórias, é não entender que tudo é passageiro. Então eu sofro porque eu estou longe de quem eu gostaria que estivesse perto, e quem está perto eu queria que estivesse longe. Então eu acho que a grande questão é esse sofrimento pela transitoriedade, de que tudo é transitório, tudo vai passar, né? E a gente não quer, a gente quer resistir, né? À ideia de que tudo é transitório. E a gente fica aflito quando não acontece como eu quero, ou porque perdi, ou porque normalmente o sofrimento decorre do apego, né? Dessa ideia dessa ideia de separatividade, né? O tempo todo, né? Meu, do outro, eu, o outro. E de uma segurança também que também é Não criada. existe. Que não existe, né? O medo, né? Essa coisa de que existe garantias. Não existe garantias, né? A gente não controla nada. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso querer fazer, eu preciso querer me organizar, né, eu planejo, eu caminho numa direção daquilo que eu acredito. A questão é que não é linear como a gente gostaria que fosse, né? E essa coisa de não poder controlar os resultados, né? De não aceitar a questão de causalidade, né? De causas e condições. Eu acho que isso gera bastante sofrimento, né? Você fala, eu faço sempre o bem, por que eu não colho só o bem, né? Essa foi bem para mim, hein, Sensei? Essa eu ouvi e bateu em mim direitinho. Bate em todos nós, Caco. Querendo ou não, a gente transita nesses reinos, nessas aflições, né? Que o Michel trouxe aí, que o Thich Nhat Hanh também falou. Eu acho que todos nós oscilamos, né? E o bonito do caminho é esse, é que não é desconstruir essa ideia de que vai chegar uma hora e eu não vou oscilar mais, eu não vou, né? Eu acho que talvez uma imagem que eu gosto muito é isso, a gente continua buscando o caminho do meio, eterna, o tempo inteiro, enquanto a gente estiver aqui vivo, né? Mas a impressão que eu tenho é que o pêndulo vai menos para as extremidades, sabe? Parece que a oscilação fica um pouco mais num nível não tão polarizado, vamos dizer assim, né? Ou você percebe logo, acha um jeito de voltar, né? Ou mas que o caminho se faz assim. Lembra a Joko Beck que ela falava que o caminho do Zen é andar no fio da lâmina, né? Que não é um lugar que você não fica, não dá para ficar parado em cima no fio da lâmina, né? Obrigado. Obrigada a você. Alguém mais? Vamos encerrar então? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.